o subtema que nós iremos hoje refletir para a nossa edificação como igreja é que até que o Senhor volte, até que Ele venha, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retorne para buscar a sua igreja, vamos nos fortalecer e edificar mutuamente. Vamos nos fortalecer e edificar mutuamente. E eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia para o livro de Tiago, que é o nosso versículo-chave. Tiago, capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Eu convido mais uma vez a igreja, por favor, que possa se colocar em pé, para fazermos a leitura e após a leitura, mais uma oração de agradecimento a Deus também pela sua palavra. E mais uma vez, pedimos a direção do seu Santo Espírito. Tiago, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quantos creem? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Bendito Deus e soberano Pai, Pai de amor, de misericórdia, nós o adoramos, bendizemos ao Senhor, agradecemos a Deus pela sua bondade, sua misericórdia, pelo seu cuidado sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre a tua igreja, ó Deus, que se encontra espalhada neste mundo. E que assim, ó Deus, como igreja do Senhor, venhamos de fato buscar em sua palavra, buscar em seu Santo Espírito esse fortalecimento, essa edificação, porque sabemos, ó Deus, que a sua palavra, ela não passará. A sua palavra, ela já está se cumprindo. E as suas promessas, elas sempre serão também cumpridas. Por isso, ó Deus, nós, como seus filhos, seus servos, queremos humildemente agradecer e pedir. Primeiro agradecemos pela oportunidade de termos essa liberdade de poder servir ao Senhor, de poder termos, ó Deus, o contato com a sua palavra e termos a direção do seu Santo Espírito a nos ensinar, nos instruir, nos exortar e também, quando necessário, nos corrigir. E humildemente, ó Pai, pedimos perdão por nossos pecados, pedimos, ó Deus, que nos guie, nos conduza, não somente enquanto estivermos aqui dentro deste templo, desta casa de oração, mas ao sairmos, ó Deus, por essas portas, que estejamos também sendo guiados pelo Senhor e que o Senhor venha nos conduzir através de nossas ações, de nossas palavras, de nossas atitudes, para que o mundo aí fora, aqueles que ainda não conhecem o seu amor, que ainda estão em trevas, que eles enxerguem e vejam em nós a sua luz. E que assim vidas sejam transformadas, almas sejam resgatadas e que teu reino continue sendo propagado e crescendo cada vez mais para o seu louvor e glória. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Então, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio nesta terra, se fez carne, se fez homem, e que venceu o mal, venceu as trevas, venceu ao diabo, venceu a morte, venceu a cruz, até que ele retorne. Obrigado, Fred. Até que ele volte para nos buscar. Temos muito o que fazer. E como bem disse a nossa irmã Cláudia na sua oração, nós temos feito quase nada ainda. Quão pouco temos feito, né? E nada do que nós viemos a fazer vai ser o suficiente para retribuir aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque a salvação em Cristo Jesus, ela não é possível ser alcançada por algo que venhamos a fazer. Nada do que eu e você venhamos a fazer irá comprar a nossa salvação, porque Cristo já comprou a nossa salvação quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Amém?
E naquele momento, ele venceu as trevas, venceu a morte, venceu o mal. Então, que tenhamos essa ciência, essa confirmação, essa convicção, e busquemos fortalecer cada vez mais a nossa fé nessas verdades. E nós, como igreja, precisamos então, irmãos, ter essa busca, ter essa atitude juntos. E eu até escrevi aqui um trecho da canção que acabamos de cantar, uma canção bem conhecida, né, pela igreja. Lembro-me que eu ainda era menino, não faz muito tempo, é claro, né? Mas eu era um garoto, quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, Alto Preço. E é uma canção que também, como todos os louvores, nós cremos, dirigido, né? Digamos assim, que inspirados pelo Espírito de Deus, é assim que nós cremos, por isso que nós cantamos, amém, igreja? Os louvores que nós ministramos, que nós apresentamos ao Senhor, entendemos que são inspirados pela palavra de Deus, e por isso também apresentamos essa nossa adoração ao Senhor. E um trecho interessante da canção diz assim: lutando o bom combate, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Amém? Com os nossos olhos em Cristo Jesus. Não é os nossos olhos no pastor, os nossos olhos no pregador, os nossos olhos na liderança, são os nossos olhos em Cristo Jesus. Porque nós, como seres humanos, somos falhos. E quando nós conversamos com alguns irmãos que já passaram por outros ministérios, né, tiveram algumas experiências não muito agradáveis de terem sido membros de outras denominações, uma das maiores causas que nós ouvimos as pessoas comentarem que o motivo pelo qual elas saíram foi uma frustração, né, foi um descontentamento, foi algo que ouviu, que o machucou, o feriu, o ofendeu. Mas você que está aqui nessa manhã, você e eu que fazemos parte desta igreja, que fazemos parte dessa membresia, você que ainda não faz, mas se o Senhor já tem falado ao seu coração, você já tem vindo algumas vezes aqui, seja muito bem-vindo também. Quem sabe essa vai ser a sua casa de oração, a igreja que o Senhor tem apresentado para você, Ele vai confirmar. Ore ao Senhor para que Ele assim Ele possa confirmar. Mas entendemos, irmãos, que como igreja, precisamos de fato viver essas palavras. Precisamos de fato tomar posse desse compromisso. Certa vez, conversando com um colega de trabalho, em uma instituição, uma ONG que eu trabalhei como educador social, ele fez um questionamento, que ele estava passando por uma rua e viu uma placa de uma igreja escrita Igreja Batista Bíblica. E ele é membro de uma outra denominação, né? E ele não sabia que eu era membro de uma igreja batista bíblica, ele sabia que eu era cristão. Mas eu ainda não tinha dito para ele qual era a minha igreja, que eu era membro, né, que eu congregava. E então esse meu amigo, ele disse assim, fez um comentário, né? Ué, será que somente essa igreja é bíblica e as outras não são? Por que que existe uma igreja que se intitula Batista Bíblica, mas e as outras? Por acaso não são bíblicas? Por acaso as outras são menos cristãs ou são menos espirituais por não terem o título bíblico? Então aquilo, de certa forma, me incomodou, né? Eu me senti um pouco incomodado, mas pedindo direção de Deus naquele momento para não confrontá-lo, para não falar algo que viesse ofendê-lo, porque não é esse o propósito, não é esse o objetivo pelo qual eu entendo que nós fomos chamados por Cristo Jesus,
para defender uma placa de uma igreja. Nós fomos chamados para defender a palavra de Deus, amém? Para defendermos a causa de Cristo Jesus. Entendemos e estamos aprendendo dessa forma. Isso, inclusive, foi um dos comentários na nossa aula de hoje. Estamos aqui para defender a causa de Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Ele que deu a vida pela igreja. Ele é o dono da igreja. Não é A, nem B, nem C, é Jesus Cristo. Então, naquele momento, eu pensei, bom, eu agora posso dizer a ele que eu sou batista bíblico. Mas, quando eu disser que sou batista bíblico, qual vai ser a reação dele? E eu falei para o meu amigo, meu irmão, o que você achou então desse título? Por que essa igreja tem esse título? Disse, bom, eu acredito que se ela tem esse título é porque ela prega e vive o que está na Bíblia. Seria isso? Aí eu disse, bom, esse é o nosso propósito, porque eu sou batista bíblico. Foi a primeira igreja que eu conheci que pregava a palavra, né? Eu acompanhava minha mãe na minha adolescência, na minha infância. Até no candomblé minha mãe me levou. No candomblé me levou, no espiritismo me levou na denominação católica, né? E com todo respeito, se aqui temos alguém que é da denominação católica, mas nenhuma dessas eu senti o desejo de estar ali. E quando eu, simplesmente por conta, fui até uma igreja, me identifiquei com a Igreja Batista. Fui convidado por um colega de escola e estou lá até agora, né? Para a glória de Deus. Mas eu entendo o seu questionamento, meu amigo, porque mesmo sendo uma igreja batista, que intitula-se como bíblica, muitas vezes poderá ser que nós erremos. Poderá ser que não temos conseguido colocar em prática 100% aquilo que nós estudamos, aquilo que nós cremos, porque nós também somos falhos. Por isso que todos os dias nós dependemos da misericórdia do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos pedir, arrepender-se dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir que Ele continue a nos guiar, a nos ensinar, a nos exortar, porque nenhum de nós somos o suficiente conhecedores da palavra e nenhum de nós somos o suficiente capazes de viver tudo aquilo, se não estivermos sendo vigilantes, se não estivermos sendo doutrinados pelo Senhor, guiados pelo seu Santo Espírito. Então, em nome da minha igreja, falei a ele, eu peço desculpa a você se porventura em algum momento você se sentiu confrontado, porque esse não é o nosso objetivo, penso eu. E se nós somos bíblicos, de fato, temos que rever os nossos conceitos. Será que tudo que nós estamos fazendo é realmente bíblico? Será que hoje, inclusive, tivemos a aula sobre seitas e heresias, foi falado sobre costumes e maneiras, que algumas igrejas têm, cada igreja tem, inclusive no meio batista, existem igrejas, por exemplo, que não têm instrumentos como bateria. Não sei quantos aqui já participaram de alguma igreja desse tipo, né? Temos o irmão Antônio, que conhece, alguns dos irmãos aqui, eu inclusive vim de uma igreja bem tradicional, batista bíblica, que não usa a bateria, mas é um costume, é uma prática. Não quer dizer que a bateria, a igreja que use, seja uma igreja mais pecadora ou menos pecadora. Não é isso. Porque o instrumento sozinho não faz nada. Tanto é que vocês estão conseguindo ouvir a bateria tocar? Ela está quietinha, né? Não tem nenhum som saindo dela. Quem vai fazer sair o som vai ser o irmão Cleverton, o irmão Cristiano, o irmão Márcio. E aí, então, nossos irmãos estão cada vez mais se aperfeiçoando para usá-la da melhor maneira. E assim a nossa vida, irmão, nós somos como esses instrumentos, nas mãos de Deus. E Deus, Ele é o melhor maestro, Ele é o maior e melhor músico, compositor, é Ele quem nos dá o discernimento, a inspiração através do seu Santo Espírito. Então, entendemos que como igreja precisamos sim nos fortalecer
nos edificar de maneira mútua. E como diz a leitura de Tiago, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Na imagem do título, nós vemos aí as pessoas dando as mãos em momento de oração. É um momento de fortalecimento, onde as pessoas estão juntas, buscando no Senhor esse fortalecimento, essa edificação. Tem sido muito prazeroso e edificante. Nós, como igreja, aos cultos de quarta-feiras, estamos aqui orando. E quando nós estamos aqui em oração, estamos fazendo o ciclo de oração, unindo nossas mãos, e isso mostra um símbolo de verdade em unidade. Amém, igreja? Esse é o propósito de nós estarmos orando juntos. Porque muitas vezes não sabemos o que o nosso irmão está passando, não sabemos o que o nosso pastor está enfrentando muitas vezes, inclusive agora na prática. Né? Então, quantos desafios nós enfrentamos no dia a dia? Por isso que precisamos uns dos outros. Esse foi o propósito, esse foi o objetivo pelo qual a igreja foi criada, para nos fortalecer. E observamos essa dica de grande importância para nós, nos fortalecermos em Atos. Como os irmãos, os primeiros cristãos, nos demonstraram na prática como poderiam se fortalecer, como poderiam se manter fortalecidos e edificados. Atos capítulo 2, versículos 42 a 44. Atos capítulo 2, versículos 42 a 44, nos diz assim. Tem como título a comunhão dos cristãos, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Comunhão, partir do pão, orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então essas são as características de uma igreja que de fato está vivendo, uma igreja bíblica, né? Seja a Batista ou seja qualquer outra instituição, mas se ela vive a palavra de Deus, ela também é uma igreja bíblica. E se ela é bíblica, ela vive de acordo com as ordenanças do Senhor. Ela segue os primeiros passos, primeiramente os passos de Cristo, que é o que nós aprendemos recentemente. Uma das mensagens que foi ministrada pelo nosso pastor Luiz Faustino. Pastor, está tudo bem aí atrás? Precisa de ajuda, de auxílio, oração? Amém? Muito bem, se precisar, estamos aqui. Vamos colocar em prática então a nossa união e nosso fortalecimento, né? Agora é a hora da verdade, de colocarmos aquilo que estamos aprendendo. Então, a igreja do Senhor, ela tem esse propósito da sua existência. E para que nós possamos nos fortalecer, existem alguns passos, algumas atitudes a serem tomadas aqui. E é uma leitura tão conhecida por nós, pela igreja. Alguns de nós, quem sabe, já tenhamos até decorada. Mas muitas vezes acabamos esquecendo essas lições. A comunhão, o partir do pão e as orações. A comunhão é termos, de fato, uma comum união. É termos como essa igreja como uma unidade de entendimento, de pensamento, de ações, de atitudes. E quando nos fala a respeito do partir do pão, é exatamente quando um dos nossos irmãos tem suas necessidades, tem algum tipo de necessidade que ele não está conseguindo absorver, não está conseguindo, digamos que, resolver a sua situação, e nós, como igreja, como corpo de Cristo, vamos tomar essa atitude. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem, de fato, exercido esse papel de comunhão e partir do pão. Quantos de nós, inclusive eu e a minha família,
né? Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, logo que nós chegamos aqui, passamos por um momento difícil, eu estava desempregado, trabalhando, na verdade, por conta própria, e aí no período de pandemia não estávamos tendo resultado, minha esposa estava desempregada, e quando compartilhamos com o nosso pastor a respeito da nossa necessidade, imediatamente o nosso pastor tomou atitude, junto com a igreja, com a ação social que temos na nossa igreja, e quando eu me surpreendi, lá estava o pastor, na nossa porta, né, levando uma cesta básica para nós. Glória a Deus por isso. Eu lembro que os olhos da minha filha se encheram de alegria e de lágrimas, porque ela acompanhando, né, de perto ali, conosco, sentindo a situação que estávamos vivendo, naquele momento ela sentiu uma alegria e disse, poxa, como Deus é bom, né, porque nós nem tínhamos mais expectativa do que teríamos hoje ainda para comer ou amanhã, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E o Senhor expressa o quanto Ele nos ama através da sua igreja. Então, irmãos, eu glorifico a Deus pela sua misericórdia. Hoje, graças ao Senhor, nós podemos ajudar outras pessoas. Aquele tempo, graças ao Senhor, passou. Mas quem sabe, dentro da nossa igreja hoje, existam famílias, pessoas que estão passando por tais dificuldades. Muitas vezes não é somente uma dificuldade material, mas pode ser uma dificuldade espiritual, sentimental, emocional. E muitas vezes nós, como igreja, se não estivermos vigilantes, podemos perder essa sensibilidade de não exercitar essa atitude do partir do pão. Por isso que temos que nos fortalecer e edificar mutuamente. Então, para nos fortalecermos e edificarmos como igreja, precisamos 6 passos, 6 atitudes aqui que eu vou passar rapidamente para a igreja hoje. A primeira é, precisamos permanecer firmes na fé. Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. A Bíblia que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional. E nela diz assim, Atos capítulo 14, versículo 22. Portanto, desculpe, irmão, eu estava em outro livro. Atos capítulo 14, versículo 22. Agora sim. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Nós temos que agradecer muito ao Senhor, porque nós nascemos em uma geração, em um tempo, em que nós como igreja temos a liberdade de servir ao Senhor. Nós somos privilegiados em fazermos parte de uma nação que ainda hoje nos dá essa oportunidade, nos dá essa liberdade de louvarmos ao Senhor em público, servirmos ao Senhor, de estarmos reunidos em uma igreja sem estar sendo pressionado aí fora por uma ação militar ou por uma outra instituição, uma outra autoridade. Mas esses irmãos, naquela época, no início da igreja, quantos dias difíceis eles passaram, quantas provações, perseguições, ao ponto de serem levados à morte. Então, irmãos, isso é mais um motivo para nós agradecermos ao Senhor e entendemos que hoje temos esse privilégio de nos fortalecermos juntos como igreja, de nos edificarmos como corpo de Cristo e, por isso, permanecermos firmes na fé, entendendo que a provação que os nossos irmãos do passado enfrentaram, as dificuldades, as lutas, as perseguições, não foram em vãs, porque nós estamos aqui hoje, amém? Nós somos resultados dessas provações que esses irmãos firmes na fé enfrentaram,
conseguiram vencê-las, sabendo que o trabalho deles não foi em vão no Senhor, assim como eu e você hoje. Tudo que nós fizermos jamais será em vão. Tudo que nós fizermos para o Senhor, para glorificar a Deus, nada será em vão, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. A segunda ação, a segunda atitude, para nos fortalecermos e edificarmos como igreja, precisamos manter a nossa comunhão com Deus e com a própria igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 22 a 25. Hebreus capítulo 10, versículo 22 a 25. Nos diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. O dia, a Bíblia que eu estou lendo, esse dia está com o D maiúsculo. A sua também está assim? Com D maiúsculo? O que significa isso? O grande dia, o dia do Senhor. O dia da volta do nosso Salvador, que irá voltar não mais como um servo, mas sim como um rei. Amém? Então, até que esse dia volte, até que o Senhor retorne como nosso rei, para buscar a nós como sua igreja, para buscar a nós que estamos nos mantendo firmes em seus caminhos e que não deixamos de nos congregar, não deixamos de estar buscando essa comunhão como igreja do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldades. Nem sempre todos nós temos condições de chegar a todos os cultos da igreja, né? Estávamos participando nos cultos de quartas-feiras, no domingo de manhã, no domingo à noite. Claro que não é esse absenteísmo, né, de estarmos todos os dias no culto que vai fazer a diferença na nossa salvação em Cristo. Não é isso. Mas é necessário, é importante que sempre que pudermos, temos esse momento de comunhão como igreja. Porque aqui nós vamos estar juntos, nos fortalecendo cada vez mais. Amém, irmãos? Aqui nós vamos estar juntos, nos edificando cada vez mais. Bom seria se toda a igreja estivesse participando das aulas que estamos tendo também. Inclusive, parabéns à equipe de reportagem, né, dirigida aí pela nossa diretora de matéria da reportagem aí do jornal IBBV, né, que logo mais vai ser lançado aí. A irmã Isabel está na dirigência aí da equipe de reportagem da IBBV, e logo mais vamos ter aí as informações, a divulgação sobre a escola dominical, né, irmã? Esse é um dos objetivos, né, de trazermos aí essa reportagem. Então, logo mais, é só uma dica, tá, irmãos? Para já despertar a curiosidade, depois a irmã Isabel vai compartilhar conosco como vai ser essa divulgação do jornal. Mas seria tão interessante que sempre que pudéssemos estar juntos estudando a palavra de Deus, porque são assuntos que vão ecoar na nossa eternidade, tratando-se da nossa vida eterna com Deus. Pois aprendemos que a escola secular, o objetivo dela é nos prepararmos para uma carreira, uma profissão, onde cada um aqui que já se formou tem a sua. E os jovens estão em busca ainda, alguns talvez ainda estão pensando o que vão ser quando crescer, né? Alguns não cresceram tanto, mas ainda estão buscando esse crescimento profissional. Mas a escola dominical
é a melhor escola do mundo, porque trata-se da nossa vida eterna. Amém, igreja? Então, nós como igreja, precisamos sim buscar para nos fortalecer, nos edificar, manter essa comunhão com Deus e como igreja do Senhor. Não deixemos de nos reunir, ou em algumas versões diz aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que não deixemos de nos congregar, não é isso que fala nas suas versões, na revista atualizada ou corrigida? Não deixemos de congregar na igreja, de estarmos como igreja juntos, como alguns têm esse costume, com alguns, infelizmente, acabaram que se deixando levar por essa falta, talvez, de entendimento da importância que é. Mas precisamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês, quando eu, vemos que o grande dia se aproxima. A terceira atitude, o terceiro ato que temos que tomar como igreja para nos edificar, é que precisamos juntos buscar forças no Senhor. Salmos capítulo 68, versículo 35. Salmos capítulo 68, versículo 35. Nos diz assim: Tu és temível no seu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém? O nosso Deus, é nele que nós encontramos forças. É nele que nós encontramos encorajamento para continuarmos a nos manter firmes nessa caminhada. E quão desafios eu e você, passamos na nossa caminhada cristã. Mas lembremos de uma coisa: nenhum desses desafios jamais serão mais fortes e maiores do que o Deus que nós servimos. O Deus que criou os céus e terra. O Deus que é temível, como nos diz aí em sua palavra, é temível no seu santuário. É o Deus de Israel que dá o poder e força ao seu povo. E esse Deus que escolheu um povo, que separou um povo por nome de Israel, é o nosso Deus hoje, que através de Cristo Jesus nos traz essa aproximação, nos traz esse privilégio, essa liberdade de podermos chamá-lo de nosso Deus, de nosso Pai. Por isso que quando nós oramos, podemos abrir o nosso coração hoje e dizer a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Algumas crianças estavam confundindo, né, o Pai do céu com o Pai Noel. Eu acho que foi isso, né? Ela não tinha entendido ainda, mas agora ela já sabe distinguir aí o Pai do céu e o Pai Noel, né? Então, o nosso Deus, o nosso Pai do céu, o nosso Papai do céu que nos criou, Ele nos dá essa força para nos mantermos fortalecidos e edificarmos como igreja. A quarta atitude é confiar no Senhor, pois dele vem a nossa força, o nosso auxílio e socorro. Salmos capítulo 28, versículos 6 a 9. Salmos, ainda o livro de Salmos, que está cheio de palavras que nos fortalecem, que nos edificam, que nos faz lembrar que o nosso Deus é um Deus sempre presente e real em nossas vidas. Salmos capítulo 28, versículos 6 a 6 a 9, nos diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Ó Senhor, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Amém, irmãos? Essa passagem, esse trecho deste capítulo de Salmos, me lembra uma canção que tem exatamente esse título, Sol e Escudo. E um do trecho dessa canção diz assim: Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante de nós. Não há doença, nem cura. Alguém lembra do restante? Que fiquem de pé diante de nós.
e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para aqueles que nele crêem. Amém? Glória a Deus. O quinto passo, buscar refúgio no Senhor, nosso Deus. Ainda em Salmos capítulo 9, não vamos ler todos os trechos da passagem por causa do nosso tempo, mas Salmos capítulo 9, versículo 10 também nos fala que o Senhor, nele nós podemos encontrar refúgio e refrigério. E o sexto e último passo, Ele é a fonte, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é uma fonte inesgotável. Recentemente, no domingo, na verdade, domingo passado, ouvimos a mensagem transmitida pelo nosso irmão Augusto a respeito dessa fonte, que está lá em João capítulo 4, versículos 3 a 14. Para finalizar nossa reflexão deste dia, desta manhã, João capítulo 4 nos fala a respeito de um encontro que já estava marcado na vida daquela mulher que tinha sede. Uma sede que era impossível humanamente de conseguir saciar-se. Onde aquela mulher buscava saciar a sua sede de várias formas, de várias maneiras, as quais ela não conseguia êxito, porque ela ainda não havia encontrado o seu Salvador, Jesus Cristo. Mas, quando o Senhor a encontrou, e propositalmente esse encontro foi necessário para que ele mudasse a história daquela mulher, mudasse a vida daquela pessoa, que há muitos anos, ou durante até aquele momento, foi escrava do pecado, foi escrava das armadilhas de Satanás, onde aquela mulher vivia uma vida de infelicidade, a mulher vivia uma vida de injustiças, uma vida miserável. Aquela mulher, no Senhor, ela encontrou a salvação. E Cristo Jesus fez toda a diferença. Assim como Ele fez na minha vida, na sua vida, daqueles que hoje já entregaram a sua vida em Cristo Jesus, quer fazer na sua vida, de você que ainda não conhece esse amor, de você que só ouviu falar sobre Jesus, de você que já tentou encontrar em vários lugares a razão da sua vida, mas Cristo Jesus, Ele é a solução. E a palavra do Senhor nos dá certeza que Ele é a fonte inesgotável. Então, jamais devemos esquecer que Deus é o Todo-Poderoso. E, portanto, Ele mesmo é uma fonte inesgotável de poder para o seu povo. O poder do Senhor não é uma força imaginária, uma ficção, mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da humanidade e de sua redenção. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e vivificou o crente de seu estado anterior de morte espiritual para uma novidade de vida. Portanto, o povo de Deus, de fato, encontra nele, no Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nele encontra o poder necessário para viver uma vida cristã nessa terra, de modo a resistir os dias maus. Por fim, o cristão ainda desfruta da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida quando o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, conquistou a vitória para sempre. Contra o poder das trevas, venceu a morte e todo o mal. Amém?